15 minutinhos para as 6 horas da tarde, estou de volta no nosso Ponto a Ponto de hoje. Você já deve ter ouvido falar da ansiedade pandêmica, certo? Um tipo de ansiedade que surgiu por causa da pandemia e que tem atingido aí muitas pessoas durante esse período. Mas além dela, uma nova variação do transtorno de ansiedade tem se manifestado ultimamente. A ansiedade climática, que eu não faço ideia de como é e como se manifesta. Portanto, vou perguntar a ele, que é psicólogo, Alexander Bess. Tudo bem contigo? Oi, querida, obrigado aí pela participação no programa. Eu deixo um abraço aí para todos vocês da Rádio Som Maior, aí no seu programa Ponto a Ponto, e obrigado pela participação. Doutor, me conte uma coisa, ansiedade climática, estamos falando exatamente do quê? Bom, a ansiedade climática hoje é o último fenômeno da ansiedade, né, dos transtornos de ansiedade. É uma ansiedade que ela se reporta justamente em função das condições climáticas atuais. Então, ela é uma ansiedade que ela difere do transtorno de ansiedade enquanto transtorno de ansiedade e difere das outras questões que elencam a ansiedade, porque ela é específica ao clima e justamente ela se dá pela irresponsabilidade de outras pessoas. Então, para você sentir a ansiedade climática, a pessoa ela tem que ser uma pessoa com caráter responsável muito grande, tem que ter a noção de quanto que o clima pode, né, enquanto as condições climáticas e ambientais são afetadas justamente pela irresponsabilidade, pelo desmatamento, especialmente, né? O desmatamento é o fator fundamental da ansiedade climática. E essa ansiedade climática, ela é muito presente em pessoas jovens, né? Aí que está outra questão bem particular dela. Ela tem uma questão de presença jovial muito maior em relação às outras ansiedades, e ela se reporta justamente não por uma questão interior da pessoa, mas por uma motivação de estresse externo, motivada pela irresponsabilidade de outras pessoas, sejam governantes ou não. Mas tens um exemplo para dar para o nosso ouvinte de algum caso que passou pelo seu consultório, enfim, da ansiedade climática? A terminologia da ansiedade climática, ela surgiu agora nos Estados Unidos, justamente depois dessa da COP26, que houve aqui na Europa, em Glasgow, né? E ela é uma ansiedade que ela se reporta ao futuro, como toda ansiedade. Toda ansiedade está residida no futuro. São pessoas que veem um desmatamento como uma questão maior e se preocupam com o que pode acontecer no futuro. Então, o exemplo é meio difícil dar, né? Os sentimentos da ansiedade são os mesmos, né? É o sofrimento, é a inconstância do futuro, é o não saber o que vai acontecer amanhã, mas justamente assim como a ansiedade especificamente pandêmica, que é uma ansiedade que ainda está vigorando, porque nós estamos no limiar de uma pandemia, a pandemia não acabou, muita gente acha que acabou, mas não acabou. A ansiedade climática também se baseia em questões futuras, onde a incógnita é muito grande. O que vai acontecer com o planeta? A gente vai conseguir realmente dar uma condição melhor para o clima através das nossas atitudes, através das nossas ações. Então, ativistas, né, ambientais, ativistas climáticos, são as pessoas que mais sofrem com o advento da ansiedade climática, que é muito nova, né, um fenômeno mental muito novo, que surgiu agora, recentemente, em função da última COP26. E existe tratamento para ela, ou como que eu posso aliviá-la? Sim, como toda ansiedade tem tratamento, né? Como ela é uma ansiedade especificamente climática e não necessariamente ela está ligada ao transtorno de ansiedade, enquanto transtorno de ansiedade, a cura pode ser muito bem efetivada, porque o transtorno de ansiedade, enquanto transtorno de ansiedade, não tem cura, você tem tratamento e controle, mas você tem uma vida muito boa também com os tratamentos requeridos. Para a ansiedade climática, eu falo para você o seguinte: a primeira conduta é a conscientização, né? É você ter uma conscientização de que você não é o culpado pela ansiedade climática. Então, isso é fundamental. Essa seria a primeira dica para a ansiedade climática. A segunda dica para a ansiedade climática seria justamente você sair da posição
de uma pessoa passiva, já que isso te incomoda tanto, e você deixa de ser uma pessoa passiva e começa realmente a ver o que você pode fazer em termos ativos para melhorar essas condições, seja palestras, seja palanques, seja ações ou promoções, enfim. E a terceira dica para a ansiedade climática seria você tornar um ativista, ou um ativista climático, ou um ativista ambiental, para que você possa realmente efetivar essas mudanças mais rápidas e você ter ali a sensação de que você está realmente fazendo, né, compondo o seu grau de responsabilidade. Se ela estiver realmente muito incomodada, te incomodando muito, a questão da psicoterapia não pode ser menosprezada nem descartada. E se você for uma pessoa com muita responsabilidade ambiental, social, né, geográfica, aí o terapeuta pode te dar ali algum ansiolítico para você abaixar a sua ansiedade, e abaixando a sua ansiedade, justamente você consegue pensar melhor, raciocinar melhor, desenvolver melhor. Então, acho que isso é muito importante para que você possa realmente competir nesses moldes. Estava lendo uma matéria aqui, Alexander, que diz o seguinte, da revista Veja: por ansiedade climática, os jovens estão optando por não ter filhos. Sob impacto dos riscos do aquecimento global, uma nova mentalidade se impôs. Para as novas gerações, o futuro passou a ser um ponto de interrogação. É isso mesmo? Existem dados dessas... Sim, exatamente. Eu te falei no começo aqui da nossa entrevista. A ansiedade climática, o público-alvo dessa ansiedade é justamente as pessoas mais jovens, né? Pessoas com menos idade, com menos avanço cronológico, e aí por ter esse grau de entendimento maior, por ter esse grau de responsabilidade maior, são pessoas que têm essa responsabilidade. E eles ficam realmente tão indecisos em relação ao futuro, o que pode acontecer ou não, que eles optam ali por não ter filhos, porque eles não sabem o que pode acontecer no futuro em relação ao clima. Então veja como essa questão da ansiedade climática é impactante no modo de vida da pessoa, né? Tem todo um impacto aí, tem toda uma questão ali familiar, social, existencial, bem marcante, e até mesmo no que se diz respeito ali à procriação, né? As pessoas aí ter as suas proles ou não. Mas tu, como psicólogo, Alexander, tu enxergas de maneira positiva evitar essa procriação? Devido, né, à ansiedade? É difícil falar, né? É difícil falar porque envolve outras questões também relativas ao desejo de cada um. De repente a pessoa não quer ter filho e coloca a culpa na ansiedade climática. O importante, o Pitbull, é a gente saber o que passa no interior de cada um, e para você saber realmente o que passa no interior de cada um é muito difícil, porque envolve anos de terapia, né? Porque o inconsciente tem muito poder. Então, eu que estudo numa abordagem psicanalítica, a gente sabe que as nossas ações conscientes, nada mais são do que reféns do nosso aparelho inconsciente. Então, o desejo, ele não vem do aparelho consciente, ele vem do aparelho inconsciente. Então, tem que ver o que passa no inconsciente dessas pessoas para a gente falar alguma coisa, se é certo ou errado, porque o certo para mim pode ser errado para você, o errado para você pode ser certo para mim. Então a questão cultural, ela é sempre muito predominante na vida de cada um, e ela é individual e não coletiva. Legal, Alexander, obrigada pelo teu posicionamento hoje aqui na Rádio Som Maior, viu? E nos apresentar a ansiedade climática. Obrigado, eu que agradeço, eu deixo um abraço a você, todo o pessoal da sua produção, todo o pessoal da cidade, meu pai inclusive que nasceu em Santa Catarina, então eu tenho um imenso amor por esse estado, né? Então, obrigado. Legal, venha nos visitar. Eu conversei com o psicólogo Alexander Bez, ele falando um pouquinho aí de ansiedade climática, é nova e recente, assunto novo. 5 minutinhos para as 6, último intervalo, e eu volto só para me despedir de vocês.